Fala, doutores e doutoras, começando mais um Medcast. Dessa vez a gente vai falar com o doutor Carlos Eurico. Esse nome aqui é complicado, hein, doutor? Carlos Eurico, ele é um trava-língua praticamente, hein? Mas o doutor, a gente aprendeu um pouquinho mais sobre o mundo médico, como que ele ajuda centenas e centenas de médicos na gestão da sua clínica. Enfim, doutor, passa aí a sua história, como que você começou. A gente vai bater um papo legal aí sobre vários assuntos que permeiam aí o mundo médico. Bom, um prazer estar aqui contigo, Bruno. É um prazer participar aqui do Medcast e tenho certeza aí que a gente vai trazer bastante conteúdo de qualidade aí para os nossos amigos, os colegas médicos aí. Legal. Doutor, vamos falar um pouquinho do início, né? Eu sempre falo que o Medcast ele é acompanhado tanto por médicos que estão iniciando, né? Estão recém-formados, né? Estão ainda perdidos ali onde que vão se especializar, vai começar fazendo os PJinhas de plantão, ou vai começar dentro de uma clínica médica, ou vai se focar na especialização. Como que foi a sua história, né? Como é que você iniciou no mundo da medicina? Conta um pouquinho da sua história especificamente. Bom, Bruno, eu sempre gostei muito de esporte, sempre fui atleta, pratiquei judô minha vida toda, e quando eu entrei para a faculdade de medicina, o objetivo era fazer medicina do esporte, né? Mas na época, final da década de 80, por aí, início da década de 90, a minha faculdade e até a própria medicina esportiva no Brasil ainda era um movimento muito discreto ainda, digamos, e eu acabei, não tinha muito contato com médicos do esporte, acabei tentando ortopedia, vi que não era para mim, e aí acabei, por conta da minha asma, né, que também foi o que me levou para o esporte, a minha asma, Interessante. e acabei, então, participando do ambulatório de pneumologia, participei lá na época da faculdade, mas por causa da minha asma, eu acabei, então, indo aí para a minha especialidade, que é a pneumologia, mas o caminho para normal, eu ia fazer educação física, aí teve um primo lá que acabou me desviando do caminho, disse assim, Eurico, o pessoal física tá difícil, tá complicado, era a época que todo mundo só dava aula em colégio, quem sabe que não faz medicina e faz medicina esportiva. Então, falando do início da medicina foi esse, e depois, ao longo do curso de medicina, como eu estava comentando, entrei pensando em medicina do esporte, e depois acabei migrando aí para pneumologia por causa das oportunidades que eu tive por conta da minha doença e de participar do ambulatório de pneumologia, depois fui monitor e acabei me tornando, então, pneumologista. Agora, em julho, faço 30 anos aí de formado, da turma de número 50 da Universidade Federal de Santa Maria. Foi a primeira universidade federal no interior do Brasil. Então, ela foi a primeira universidade federal fora das capitais no Brasil. Então, ela é uma universidade bem, bem marcante na história das universidades brasileiras, né? Legal. Olá, doutores e doutoras, espero realmente que você esteja gostando desse conteúdo. Ele é feito com muito carinho, tá? Agora, se dentro da sua empresa você está sentindo que o seu contador não é especialista em clínicas médicas e CNPJs médicos, e você está perdendo dinheiro pagando mais imposto do que deveria, te trago essa oportunidade. Clica no link aqui embaixo, conversa com a nossa equipe de especialistas e torne a sua empresa muito mais lucrativa. Tenha um contador especializado em clínicas médicas e CNPJs médicos. Eu sou Bruno Nascimento, sócio da JMed, e tô aqui para te ajudar nessa etapa. E aí, como é que foi o seu início ali dentro da carreira? Você já começou dentro de uma clínica ou você começou ali atendendo pronto-socorro? Como é que foi o passo a passo ali, até para esse médico que está se formando, que está pensando em fazer ou medicina do esporte ou pneumologista? Qual que seria o caminho ideal para esse médico seguir? No início, como todo médico, eu saí da faculdade, tu sai principalmente da residência, né? Então eu fiz residência, fiz 3 anos de residência, e aí tu sai da residência, tu acha que tu tá com a bola toda, né? Tu tá na crista da onda, tu sabe tudo, tu vai chegar e tu vai bombar, teu consultório vai encher de gente, mas a realidade, quando tu sai da residência, às vezes ela é bem complexa, né? Então, principalmente numa cidade do interior, para onde eu vim, uma cidade de colonização alemã, onde eu me encontro hoje, que chama Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, eu não fui muito bem recebido pelos colegas médicos por aqui. Existia muita reserva de mercado, foi bastante complexo para conseguir realmente entrar na cidade, entrar nos hospitais. Então, eu comecei atendendo ambulatórios de periferia, ambulatórios de cidades vizinhas, ambulatório de medicina interna, sem conseguir fazer especialidade.
comecei a fazer plantão, então plantão de pronto atendimento, pronto-socorro, plantão em UTI, e aí depois, posteriormente, logo em seguida, eu acabei montando meu primeiro consultório, e já nesse consultório eu tinha 2 salas, a ideia era dividir com algum colega, e para reduzir custo, já desde o início pensava nisso, e naquele período fiquei muito e muito tempo com o meu consultório, às vezes vazio, com poucos pacientes, e foi um período que eu usei para organizar o consultório, para criar os formulários, alguns que eu uso até hoje, avaliação pré-operatória, laudos de exames, né? Então, não existe coisas, às vezes, prontas, e Sim, sempre em medicina a gente acha que tem tudo pronto, mas não tem. E às vezes a sim. gente precisa criar essas questões, então eu aproveitei esse período para isso, foi um período que eu conseguia correr, treinar todo dia, então não era um período tão assim, e depois com o tempo aí consegui entrar nos hospitais, acabei então exercendo realmente a minha especialidade, e hoje na área respiratória eu sou a referência, Olha que aqui a minha legal. clínica é a referência em toda a região, nós temos aqui uma clínica de multiprofissional hoje, nós temos aqui no meu andar, são 3 andares de clínica, nós Nossa, temos legal. quase 3.000 metros quadrados de área construída, e fora um espaço que está dedicado a uma empresa de tecnologia, o resto aí é focado na área da saúde, Uhum. e nós temos aqui na clínica, no meu andar, nós somos hoje 20 colegas médicos, de Nossa, várias legal. especialidades, e na pneumologia nós somos 3 pneumologistas adultos, mais um cirurgião torácico. Agora vamos lá, vamos entrar no mundo digital, né? Quando que você iniciou nesse meio digital? Quando você viu, tô achando que acho que dá para a gente fazer alguma coisa aqui nesse, acho que eu posso auxiliar outros médicos na gestão da clínica. Como que surgiu essa pulguinha atrás da orelha aí? Essa pergunta é muito boa, Bruno, porque isso, às vezes, e por isso algumas oportunidades como essa aqui do podcast, às vezes alguém escutando alguém falar, escutando uma palestra, lendo um livro, às vezes vem um insight, né? Sim. E o meu insight veio quando eu estava assistindo, fui convidado para assistir uma palestra em São Paulo, do professor Roberto Chiniachik, caí lá de meio de paraquedas, assim, um amigo me convidou para estar lá, e lá eu É enxerguei um chique, mundo sim. completamente diferente que eu não enxergava dentro das 4 paredes do meu consultório, né? Um mundo em que o pessoal estava falando de vídeo, isso em 2015, 2016, por aí, estava falando sobre marketing, estava falando sobre as pessoas não iam mais ler, tem muita paciência para ler, e aí eu disse, cara, que mundo é esse? Comecei startup, empreendedorismo, e aí eu saí de lá com essa incomodação, já vim procurar agências de marketing na minha cidade, comecei a querer entrar nas redes sociais, e a partir daí foi um contínuo, né, de busca de conhecimento. Eu brinco que eu sou hoje um lifelong learning, né, a pessoa que está sempre querendo aprender mais, Sim, né, lifelong learner, né, sim. e depois disso aí veio MBA em marketing, empreendedorismo e negócios, depois veio MBA em finanças e investimentos, comecei a me interessar, ver que eu curtia muito a parte de inovação, acabei indo para o Vale do Silício em 2018, a Ah, primeira que legal. vez, lá para cá já são 15 imersões internacionais em inovação e saúde, 3 livros publicados aí sobre temas que o médico não vê na faculdade, e assim por diante. Aí comecei então a me interessar e entender que existia muito mais coisas além da medicina, continuo sendo médico, continuo atendendo Sim, pacientes, atendendo paciente agora aqui antes da nossa conversa, mas entendi que só ser médico hoje não basta mais, e exato. um dos meus propósitos de vida hoje é exatamente auxiliar o colega médico a entender essas necessidades, essas outras habilidades que a gente precisa desenvolver, especialmente gestão, empreendedorismo, marketing, né? Então hoje o meu propósito de vida principal hoje não é mais até em relação aos pacientes, mas sim em auxiliar, transformar a vida aí dos colegas médicos. E a gente tem que entender que, como médico, a gente tem que ser profissional não só na parte técnica, como Sim, também na parte de gestão. E aí a contabilidade é fundamental, então a gente deixa muito dinheiro na mesa, né? Tu é especialista sim, nisso, sabe? A sim, gente deixa muito dinheiro na mesa quando a gente não tem estratégia tributária, quando sim, a gente não tem bons contadores especializados, a gente deixa muito dinheiro na mesa quando não tem o jurídico bom, né, para sim. fazer contratos, negócios bem feitos, e eu também deixo muito dinheiro na mesa quando eu não entendo de finanças e investimentos, e acabo às vezes confiando nas pessoas erradas, o gerente do banco, a pessoa lá que,
como é que o pessoal diz, a pessoa que te dá conselhos, né, de investimento, né? Então, essas questões aí são muito importantes. Às vezes o médico trabalha muito, mas acaba ganhando bem, mas ele deixa muito dinheiro, deixa muita gente rica, e às vezes o médico hoje tem muita dificuldade de conseguir realmente criar um patrimônio que vai garantir para ele tranquilidade quando ele vai ficando mais velho, vai ficando mais maduro, né? Sim. Você hoje, pelo que você comentou, você já tem uma clínica consolidada, já tem mais de 20 profissionais aí que você está atuando. Duas perguntas que eu acredito que seja interessante a gente trazer para o médico. O que foi uma coisa que você achou que você fez desde o início, que você achou que, pô, isso aqui foi o que fez eu dar certo, e uma coisa que você se arrependeu de ter feito? O que você acha que fez você chegar nesse patamar que você tem hoje, o prédio que você tem, ou a autoridade que você tem no ramo que você atua? O que foi uma coisa que você fala, cara, isso aqui foi pré-determinante para eu ter esse sucesso? E a segunda, cara, eu me arrependo até hoje de ter feito isso. Eu acho que o fator determinante foi, primeiro, sempre ter essa questão do empreendedorismo, essa questão sabe quando tu tem não é uma insatisfação, mas algo que faz com que tu queira estar sempre aumentando, melhorando, mudando. Então tu tem que ter essa mosquinha, essa formiguinha ali te incomodando, de tu querer estar sempre buscando algo novo, né? Então eu nunca me senti muito confortável na zona do conforto. Acho que isso é uma coisa que sempre me ajudou. Acho que uma coisa que eu fiz certo desde o início foi sempre focar no meu consultório e não ficar focando em trabalhar para os outros o tempo inteiro. Então, mesmo quando eu ainda trabalhava para os outros, ainda fazia plantão, tudo, meu foco sempre foi em ter autonomia. Fazer a sua carteira. Exato, ter a minha carteira de clientes, o meu consultório. Outras coisas que eu fiz certo, acho desde muito cedo, eu busquei bons contadores, eu busquei ter um serviço jurídico contratado, né, não ficar dependendo, e isso é investimento, não é dinheiro colocado fora, não é gasto, não é custo, é investimento, assim como também sempre trabalhei bastante o marketing, né, nunca perdi uma oportunidade de falar sobre a minha especialidade, falar em público, isso são coisas que eu sempre fiz certo. Arrepender, algo que eu fiz que eu me arrependo, talvez, primeiro eu não tenho muito arrependimento, porque eu acho que tudo que tu faz de maneira consciente, Bruno, a gente não tem muito o que se arrepender. Errou é um aprendizado, né? A gente vai lá e só não pode estar cometendo o mesmo erro, que aí é burrice, né? Não é um aprendizado. Agora, talvez o que eu me arrependa é talvez não ter entrado mais de ponta cabeça no digital quando eu comecei com esse movimento há quase 10 anos atrás, entendeu? Então, assim, eu sou um dos protagonistas entre os médicos aí no Brasil de falar sobre esses temas. Eu sou um cara experiente e, puxa, eu já podia ter surfado de verdade essa onda há mais tempo, mas nós, como médicos, a gente tem um problema que nós temos as famosas algemas de ouro, né? Como tu ganha bem como médico, é muito difícil tu parar o que tu tá fazendo, aquele dinheiro que tá entrando, que as tuas contas estão dependendo daquele dinheiro, para te poder investir em coisas que vão te trazer retorno de mais longo prazo, né? Então, talvez o meu arrependimento seja esse, já não ter entrado de ponta cabeça no digital há mais tempo, sabe? Você entrou no digital mais ou menos que ano? Você comentou era 2015, 2016 que você começou? Eu comecei o meu canal do YouTube, acho que é desde 2016, 2017, mas eu produzo conteúdo desde lá, eu tenho uns 800, quase 800 vídeos no meu canal do YouTube, meu Instagram tem muito conteúdo para médico também, mas, por exemplo, de produzir os meus produtos digitais, de realmente... eu acabei trabalhando para muita gente no digital, né? Trabalhei com várias pessoas e às vezes aquela coisa de tu ficar remando para botar o teu próprio produto, a tua própria cara no digital, sabe? Então acho que às vezes a gente como médico a gente tem que dar aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de peitaço, né? Você tem que ir ali e botar a cara e às vezes tem que largar o osso, né? Às vezes a gente consegue roendo mesmo o ossinho ali, que ainda tá saindo um suquinho ali, mas às vezes tu perde a oportunidade de pegar um bife novinho, uma carne até sem osso ali, né? Boa para te... Porque tu tá sempre agarrado no osso, então a gente como médico, às vezes a gente tem muita dificuldade porque a gente não tem estratégia, a gente não tem, às vezes, alguém em quem se espelhar
um mentor, né, para nos ajudar a dar passos estratégicos que vão fazer toda a diferença ao longo do tempo. E quanto mais cedo a gente começa a fazer a coisa certa, às vezes o pessoal pergunta assim, Eurico, quando que eu devo começar? Quando que eu tenho que olhar para isso? Meu amigo, quanto mais cedo tu começar a fazer a coisa certa, então, assim, vale a pena em qualquer momento a gente investir em conhecimento, investir em mentorias, investir em desenvolver outras habilidades. Se eu tiver com 70 anos, vale a pena que, cara, eu estou fazendo minha cabeça funcionar. Mas eu tô com a minha vida resolvida, Eurico, para que eu vou fazer isso? Cara, para te manter vivo. Para te estar sendo ainda significativo, né, no mundo, não ficar obsoleto. Então, qualquer faixa etária vale a pena a gente entrar nesse movimento, seja do digital, do empreendedorismo, seja de eu entender esse mundo exponencial que está acontecendo hoje na inovação, envolver com startups, por exemplo. Mas quanto mais cedo o médico fizer isso, melhor. Quanto mais cedo as pessoas fizerem isso, melhor. Se eu for pensar com a mentalidade de investimento, né, por exemplo, é o tempo. O tempo, com certeza, ele é muito mais importante até mesmo do que a rentabilidade. A gente fica muito preocupado com a rentabilidade. A rentabilidade é sim importante, mas o tempo que eu tenho disponível para criar aquela bola de neve dos meus investimentos, ela é muito mais importante, às vezes, até do que a própria rentabilidade. Sim. Então, quanto mais se começa a fazer as coisas de maneira correta, mais chance a gente de poder aí ter mais sucesso ali na frente. Doutor, aqui dentro do escritório, pelo menos, eu vou te dar esse meu exemplo para você ver, para você trazer para o seu mundo. Por exemplo, aqui eu chamo de canais de aquisição, né? Então, eu, Bruno Nascimento, faço vídeos dentro do YouTube, faço vídeos no Instagram, faço indicação premiada internamente aqui com meus clientes, faço blog, né? SEO blog, tenho um site, utilizo da inteligência ali também para chamar novos contatos, enfim. A gente chama isso de vários canais de aquisição, né? No mundo da sua clínica, por exemplo. Exato. Isso tudo traz autoridade, faz o cliente levantar a mão e falar, pô, Bruno, deixa eu conversar com você. Hoje que eu estou conversando aqui com você, a gente está gerando uma conexão aqui que, quiçá, lá na frente pode gerar novos clientes. Você é de São Paulo? Fala com o Bruno ali, que eu conversei com ele no podcast. Então, o podcast eu acho que é um dos principais canais de networking que existe hoje em dia. O que dentro de uma clínica, você acredita que o médico ele possa fazer para ter também esses canais de aquisição? Acredito que você tem os seus canais de aquisição que você já alimenta diariamente. O que você pode dar de dica, claro, se você puder trouxer essas ideias para os médicos? Olá, doutores e doutoras, espero realmente que você esteja gostando desse conteúdo. Ele é feito com muito carinho, tá? Agora, se dentro da sua empresa você está sentindo que o seu contador não é especialista em clínicas médicas e CNPJs médicos, e você está perdendo dinheiro pagando mais imposto do que deveria, te trago essa oportunidade. Clica no link aqui embaixo, conversa com a nossa equipe de especialistas e torne a sua empresa muito mais lucrativa. Tenha um contador especializado em clínicas médicas e CNPJs médicos. Eu sou Bruno Nascimento, sócio da JMed, e estou aqui para te ajudar nessa etapa. Acho que a primeira dica tem que ser a vontade do médico sair do analógico e entrar no digital. Então, hoje, se tu não está no digital, tu é um dinossauro, né? E hoje, se a gente for olhar, tem notícias, por exemplo, estatísticas de 5, 6 anos atrás, mostrando que naquela época já mais da metade dos brasileiros buscava informação sobre saúde na internet. Então, ou seja, isso hoje deve estar próximo aí de quase 70%. Ou seja, é impossível você não estar no digital e você querer se manter à frente de algum mercado. Então, não que questões analógicas também não sejam importantes, especialmente em cidades do interior, cidades pequenas, ainda funciona a propaganda no jornal, você está lá na lista dos médicos do jornal. Então, ainda essas questões ainda são importantes. Mas, do ponto de vista... Então, essa possibilidade omnichannel, ela é importante desde que ela seja bem feita. Então, a dica é, comece pelo menos em um canal, ou seja, nunca deixe um cliente sem resposta, nunca deixe um cliente sem que você interaja com ele. Então, é fundamental que você possa, tendo um canal, ter muito cuidado em relação a esse canal. Quando você masterizar
esse canal, você está respondendo todo mundo, você está produzindo conteúdo, aí fica fácil você migrar já para os outros canais, e aí você pode usar o mesmo conteúdo e você adaptar para diferentes canais. Então, a minha dica seria essa. Começa por aquela... qual é a rede social melhor? Aquela que você se sente mais à vontade, que você já tem experiência. Claro, depende do seu público. A minha persona é um público alto ticket, AAA, AAA, high ticket. Aí você tem que estar no Instagram, não adianta você estar no Facebook. Agora, o meu público é de pessoas mais idosas, o meu público é de pessoa classe média baixa, classe C. Aí você tem que estar no Facebook, por exemplo, né? Meu público é jovem, e aí o YouTube você tem que estar dentro do YouTube, né? Mas você vai curtindo, vai gostando de fazer isso, você vai se envolvendo, e quando você vê, você vai ser omnichannel, mas começa devagar, começa da maneira mais simples e mais barata que você puder, não precisa de alta produção, não precisa gastar com edição de vídeo, nada, simples, o mais simples possível, comece, né? Tem uma aluna de mentoria, uma geriatra, recentemente, ela publicou os primeiros vídeos dela, assim, parecia um gatinho assustado, um cachorrinho assustado. E, cara, foi muito sincero. Ela disse, olha, é o meu primeiro vídeo, eu quero saber a opinião de vocês. Ela falou um pouquinho sobre, acho que doença de Alzheimer, mas a verdade, assim, o vídeo era muito ruim, né? Mas gerou uma baita de uma conexão com as pessoas, por quê? Porque também uma dica legal é, as pessoas, os nossos clientes, eles querem ver um médico humanizado. Eles querem entender que o médico é um ser humano. E às vezes, quando a gente se mostra a nossa vulnerabilidade, a nossa humildade, está ali querendo aprender uma coisa nova para a gente, isso nos conecta bastante com as pessoas e pode ser muito legal. Então comece da maneira mais simples possível. Esse lado humanizado é interessante, que eu estava procurando um apartamento recentemente, e aí um dos corretores ficava aparecendo a publicidade dele para mim toda vez, né? Aí uma vez eu fui visitar o stand e esse corretor tava lá. Eu falei, pô, te vi várias publicações ali do Facebook. Eu falei, eu que faço aqui. Então você gera essa conexão, né? Eu vi você fez super bem, elogiei, né? Porque realmente o vídeo dele ficou muito bom apresentando o projeto. E ele falou, não, eu estou fazendo aqui dos posts. Então gera mesmo essa conexão. Acredito que com o médico também vai gerar, né? O paciente ele chega no seu consultório já conhecendo você, já sabe quem você é. Exato. Ele já chega confiando em você. Essa é a grande diferença. E as pessoas acham, Eurico, eu não vou fazer marketing é para médico ruim. Aí vem esses dogmas, esses paradigmas. Não tem nada a ver com isso. Por que a internet está cheia de médico ruim, cheia de profissional ruim? Porque os médicos bons, os bons profissionais, às vezes abrem mão desses espaços achando que não são espaços para eles. E aí deixam de gerar conteúdo de qualidade, que vai gerar valor para as pessoas, e aí às vezes acaba oportunizando que pessoas com menos capacidade, com menos condição, estejam ocupando esses espaços. Então é importante que o médico, que é um bom técnico, um bom médico, ele também ocupe esse espaço para levar conteúdo de qualidade para as pessoas. E o marketing é extremamente positivo para a gente. O paciente entra no consultório já confiando, sabendo quem a gente é. Então, isso é muito interessante. Você não precisa fazer aquele marketing que não tem nada a ver com o valor do médico, né? Tem que fazer algo que seja alinhado com seus valores pessoais. E se está alinhado com seus valores pessoais, está tudo certo. Entende? E as pessoas vão entender, vão enxergar essa autenticidade em você. Então, não adianta você ser uma coisa no marketing, no vídeo, e você ser outra coisa pessoalmente, porque aí não existe conexão nenhuma. Agora, quando as pessoas entendem que o mesmo ser humano que elas viram na rede social, no marketing, no vídeo, que está ali sentado na frente dela, é a mesma pessoa, existe essa autenticidade, isso gera conexão, e isso, com certeza, é o que gera mais confiança, e se gera confiança, com certeza é o que vai fazer com que as pessoas te indiquem, que fiquem engajadas com você, que tenha essa melhor oportunidade de marketing que a gente tem hoje, que é o boca a boca digital entre os pacientes da gente. Falando no meio digital novamente, como é que foi a sua escadinha de produtos? Como é que você iniciou dentro foi um infoproduto, foi um treinamento, depois virou uma mentoria? Como que você foi escalando isso dentro do mercado digital? Até para dar um exemplo para um médico que quer hoje iniciar dentro do mercado digital, que na minha opinião hoje, o mercado digital é um dos melhores mercados para você posicionar a sua autoridade. A partir do momento que você ensina um outro profissional de mesmo cargo que o seu a executar o serviço dele, você está virando ali o professor dele. Então, você acaba gerando naturalmente essa autoridade. O que você, ali dentro do mercado digital, deu start? Como é que foi o seu início ali, né?
o primeiro passo é você entregar material, conteúdo gratuito para as pessoas. Então, você realmente colaborar com a vida do outro, com a melhor vida do colega médico, por exemplo, quando você está falando para médico, ou das pessoas, dos pacientes, quando você está falando para paciente. Então, comece a compartilhar conteúdo. Esse é o primeiro passo. Depois que você tiver já experiência com o vídeo, você tiver compartilhado bastante conteúdo, você já ter autoridade, a partir daí você pode pensar, então, em criar produtos digitais. Dentro de produtos digitais, normalmente a gente começa aí com cursos, com imersões, então eu fiz muita palestra, criei cursos online, já vendi bastante curso também para a indústria farmacêutica, e também acabei fazendo aí algumas, a partir da pandemia, né, comecei a criar, então, aí mais a parte de mentorias, comecei com mentorias coletivas, né, tive lá no início, fiz uma mentoria que chamava Médico Antifrágil, depois eu vim com algumas mentorias presenciais no interior de São Paulo, a mentoria Médico de Valor, e agora, atualmente, eu tenho trabalhado exclusivamente com as minhas mentorias individuais, em que eu pego na mão o colega médico durante 6 meses a 1 ano, e a gente tem encontros aí quinzenais, e a gente fica conectado o tempo inteiro, tem aí programa de hot seat também, em que a gente discute na prática os problemas do dia a dia do médico, como construir, organizar consultório, como gerar resultado no consultório, como fazer marketing, todos esses assuntos que a gente não aprende no dia a dia aí na faculdade. Tá. E hoje você está focado mais então nas mentorias individuais. Hoje os outros produtos você deu um pause na produção, você está mais na questão teste a teste, 1 a 1. Isso, hoje o meu principal produto realmente são as mentorias individuais, porque é onde hoje eu me sinto que eu consigo realmente trazer mais resultado, mais retorno para o colega médico, e eu gosto muito de fazer isso. Meu propósito de vida hoje realmente é muito isso, é ser um agente de transformação na vida dos colegas médicos através do compartilhamento dos aprendizados aí que eu tenho tido nos últimos 10 anos e com quase aí mais de 20 e poucos anos também como gestor de clínica, né? Sim. Então essa experiência é que eu tenho compartilhado. É muito interessante, Bruno, porque as pessoas às vezes não têm noção do quanto que eu conviver com alguém que tem experiência na prática, daquilo que eu quero fazer, de onde eu quero chegar, como que isso pode encurtar a distância, como que isso pode economizar dinheiro, tempo, né? Lá no Vale do Silício a gente chama isso de hackear, né? Como que eu posso hackear o sistema para me acelerar o meu crescimento, para mim realmente ter resultado mais rápido, para mim chegar mais rápido aonde eu quero. Então você pode aprendendo isso como eu aprendi lá atrás, dando cabeçada, fazendo burrada, perdendo dinheiro, gastando dinheiro onde não precisa, ou você pode já aprender com aquelas pessoas que já erraram e pode te ensinar o caminho das pedras e você cometer os seus próprios erros novos aí para seguir esse caminho de aprendizado, né? Mas dá para economizar bastante tempo, dinheiro e ganhar muito tempo de vida aí para a gente poder fazer outras coisas quando você escolhe aprender com outras pessoas, você escolhe abrir seus caminhos aí, que nem tu faz aí com teus colegas contadores, que nem tu faz aí com os colegas médicos também. Nessa parte hoje, por exemplo, poxa, o que dá para economizar de dinheiro e fazer retornar dinheiro, às vezes a questão do próprio INSS aí, que o médico deixa um monte de dinheiro na mesa quando ele não presta atenção nisso, a questão da tributação, a questão hoje da equiparação hospitalar, né? Tem tanta coisa que pode fazer muita diferença imagina em 1 ano, imagina isso aí em 10, 15, 20 anos, né? De dinheiro economizado. O doutor, uma dúvida que você até comentou, e acredito que foi um dos acertos que você comentou, né, na última resposta, que eu achei que é interessante a gente trazer esse detalhe, que você falou de focar mais na sua cartela de clientes do que você ali focar muitas vezes no plantão. O médico muitas vezes ele peca nesse quesito, né? Às vezes ele fica muito tempo ali naquela vida de plantão, né? E ele não inicia a própria carreira ali dentro de uma clínica, né? Na verdade, toda vez que a gente está emprestando o nosso nome, a nossa competência para uma empresa, você sempre vai ser, tem um livro do Maurício Benvenuti, que eu acho que é Desobedeça, se eu não me engano o nome do terceiro livro dele, em que ele conta essa história em que ele era o Maurício da XP. Então, eu sou o Carlos da Unimed, eu sou o Carlos da
Hospital X, eu sou o Carlos do convênio Y, eu sou o João do grupo tal, né? Só que quando você sai dali, você não é ninguém, porque as pessoas não te conhecem. Agora, quando você tem a sua clínica, você tem o seu consultório, você é o seu nome que está ali. Tá? Quando você ainda atende planos de saúde, convênios, você ainda acaba muitas vezes recebendo paciente que estão ali porque você atende por aquele plano e por aquele convênio. Agora, o paciente particular, ele te escolheu. Ele está ali porque ele quer estar com você. E isso Sim. muda completamente o jogo. Então, quando você dá para, obviamente é difícil você começar um consultório às vezes só com um paciente privado, é difícil, mas se você começa a construir esse caminho, se você tem esse objetivo, se você não quer, você se sente insatisfeito de estar trabalhando para os outros a vida inteira, cara, isso muda todo o jogo. Eu fui professor universitário durante muitos anos, e eu me sentia sugado pela universidade, porque eu entregava muita dedicação e um retorno financeiro para médico, desculpa, mas era ridículo, entende? E hoje eu trabalho com educação. Então, hoje, grande parte do meu trabalho é com educação. Eu continuo fazendo educação. Sim. Só que hoje eu entrego muito resultado e eu tenho também retorno financeiro, e me sinto mais feliz, não me sinto sugado pelo sistema. Então, a gente, como médico, muitas vezes a gente é sugado pelo sistema. A gente empresta a nossa capacidade, a nossa competência, especialmente a nossa responsabilidade, que é extremamente alta, por pouco mais que nada, cada vez mais que nada. E se a gente não tiver posicionamento, realmente a gente vai passar a vida inteira cansado, estressado, em burnout, trabalhando muito, se dedicando muito, salvando a vida de muita gente e às vezes recebendo cara feia, pouco dinheiro, e às vezes a gente não conseguindo dar conta da família, às vezes acaba com várias separações, os filhos distantes. Sim. Por quê? Porque o médico fica só trabalhando, e ele não tem estratégia, ele não pensa, né, aonde botar esse dinheiro que ele está gerando e por aí vai. Então não adianta só a gente ficar focado no hard work. Antigamente, o trabalho enobrece o homem, e a gente fez um monte de dogma na cabeça. É bonito trabalhar? É bonito. Agora é muito burro você ficar trabalhando, que nem um escravo, e você não pensar no que você está fazendo com esse dinheiro, você não ter estratégia, você não saber onde você quer chegar. Então, quem está ao sabor do vento nunca vai chegar em porto nenhum, vai ficar perdido no meio do oceano. Então, esse direcionamento, que isso é carreira, é estratégia, é planejamento, isso faz toda a diferença. Então, empreender, né, sem um plano não é empreender, é burrice, você não vai chegar em lugar nenhum. E, infelizmente, mais de 90% dos negócios hoje no Brasil não tem o plano mínimo de negócio. Né? E o médico a mesma coisa. O médico não tem plano de carreira, o consultório não tem plano de negócio, eu não tenho estratégia de negócio, eu não tenho estratégia de marketing, eu não tenho estratégia contábil. E aí o que acontece? É muito difícil que você vai ter aí sucesso, que você vai estar feliz, que você vai ter tempo para fazer atividade física, para estar com os filhos, para estudar inglês, sei lá o quê. Por quê? Porque você virou um escravo para poder ter algum resultado e ter uma vida minimamente digna. Então, isso está acontecendo hoje com o médico, né? O doutor, quando ele tem uma clínica, né, que ele está iniciando, você comentou agora com relação aos convênios, né, o atendimento particular. Então, no caso, o ideal não seria nem essa estratégia do convênio, de fazer pelo menos um início de filiação num convênio para formar a carteira e depois partir para o particular? Ou você acha que não, ele já nem inicia assim, já vai para o particular direto? Depende da especialidade, depende da cidade onde você está. Então, tem vários dependes aí no meio. Dá para ter uma estratégia com convênio? Dá. Mas você tem que ter plano e estratégia. Até onde eu vou aqui? Até eu chegar nesse patamar. Quando eu chegar nesse patamar, aí eu vou desmamar do convênio, eu vou sair do convênio e vou fazer isso desse jeito. Aí você tem um plano, você tem uma estratégia. Se você não tiver plano e estratégia, você vai ficar no convênio o resto da vida, e mesmo quando as coisas não estiverem bem e o dinheiro estiver diminuindo, você cada vez atendendo mais gente, você não vai conseguir mais sair dessa roda dos ratos aí. Então é importante que você tenha estratégia. Dá para começar ter uma carteira de convênio e depois você fazer a migração? Dá para ter resultado com convênio só atendendo consulta hoje em dia? Não dá. Se você pega um custo médio no consultório no Brasil, tem as exceções, às vezes como o médico não faz conta, então às vezes a gente pega uns absurdos assim, de um colega médico emprestar a sua sala por outro por pouco mais que nada, mas esse cara está emprestando, ele não sabe que ele está doando uma parte do ganho dele para o outro colega médico. Então o colega, às vezes ele é tão desorganizado que às vezes tu vê um colega
tem sala para alugar, e ele é um concorrente teu, mas ele, cara, ele está dando a sala de presente para o outro. Por quê? Porque ele não faz conta. Se ele fizesse conta, ele ia se dar conta que ele está pagando para o outro estar ali com ele. Exato. Então, às vezes, essas desproporções, um custo médio para te manter um consultório minimamente, hoje, se tu estiver sozinho no Brasil, tu vai gastar 12, 13, 15 mil reais, pelo menos. E hoje, se tu pegar a média do pagamento dos convênios, o que sobra líquido, em torno dos 80 reais, mais ou menos, tu vai precisar em torno dos 200 pacientes atendidos por mês para pagar a conta. Exato. Então, só de consulta não dá para viver de plano e convênio. Você vai ter uma vida meio monástica aí, né? Tipo, com muita dificuldade. Agora, dá para ter estratégia com convênio? Dá. Aí você tem que ter um mapa de oportunidades, que eu trabalho na mentoria, em que você vai ter não só atendimento clínico, você tem diagnóstico, você tem terapêutica, você tem serviços, você tem produtos, você tem um leque de coisas que você bota para funcionar dentro do seu consultório, da sua clínica, que não vão depender única e exclusivamente de você, do seu trabalho, você ficar trocando tempo por hora, aí você consegue ter uma estratégia para você ter um retorno mais interessante trabalhando com consultório, com convênio. Ou seja, dá, mas tem que ter estratégia em qualquer uma delas. Dá para começar só com particular, se você tiver paciência, e a dificuldade hoje é que o jovem médico, ele vê essas coisas que nem na internet, que tudo exponencializa rápido, cresce rápido, tem resultado rápido, e o pessoal quer ter resultado rápido. Ninguém consegue colher direito se você não plantar, cuidar, né, e lá na frente você ter uma colheita adequada. Então, se você tiver esse tempo de plantar e ter a paciência de esperar o resultado, com certeza esse resultado, quando ele vai vir, ele vai ser um resultado mais sólido, mais consistente, e você vai demorar mais para chegar num platô, você vai ter um período de crescimento mais longo. Então, de maneira organizada, com estratégia, dá para fazer qualquer uma das duas possibilidades, desde que você tenha na cabeça a mentalidade correta para qualquer uma dessas escolhas. Estratégia e intencionalidade. Estratégia e intencionalidade, ou seja, ter uma estratégia bem definida, vou ficar com o convênio até X período de tempo, ou através do convênio vou fazer tais estratégias para ficar X tempo, para depois eu desmamar e conseguir atuar dentro do meu consultório. Acho que essas são duas palavras que regem muito minha vida. Estratégia e intencionalidade. Tudo que você fizer na vida tem alguma intenção por trás. Não adianta você fazer por fazer, né? Olá, doutores e doutoras, espero realmente que você esteja gostando desse conteúdo. Ele é feito com muito carinho, tá? Agora, se dentro da sua empresa você está sentindo que o seu contador não é especialista em clínicas médicas e CNPJs médicos, e você está perdendo dinheiro pagando mais imposto do que deveria, te trago essa oportunidade. Clica no link aqui embaixo, conversa com a nossa equipe de especialistas e torne a sua empresa muito mais lucrativa. Tenha um contador especializado em clínicas médicas e CNPJs médicos. Eu sou Bruno Nascimento, sócio da JMed, e estou aqui para te ajudar nessa etapa. Exato. Eu botaria uma terceira palavra aí, que seria a primeira delas. Tudo começa pela clareza. Exato. Quando você começa a ter a clareza do que está acontecendo, a clareza, por exemplo, o médico, ele não sabe quanto que ele ganha, não sabe quanto que ele gasta, ele não sabe quanto custa, ele não sabe o custo por hora do seu consultório, da sua sala. Enquanto não tiver essa clareza, tu não consegue ter estratégia, porque sem dados não Exato. Tem como a gente ter estratégia, planejamento. Então, o planejamento começa com a clareza, você tem dados, você sabe quais dados que você tem que controlar, quais são os seus indicadores, aí a gente põe estratégia em cima disso, e aí a gente vai ser intencional em tudo que a gente faz para chegar aonde a gente quer chegar, ou seja, tem que ter um objetivo muito claro. De novo, preciso ter clareza. Então, clareza, estratégia, intencionalidade, aí a gente tem muita chance, eu diria, muito pouca chance de não ter sucesso. Sim. Os médicos que te procuram, doutor, pode ser um médico desde início de carreira ou quando é um médico mais consolidado, que já tem a clínica, a mentoria sua, como que funciona? Como é que é o passo a passo? Como é que é a conversa? Como é que funciona? Eu já entreguei muita mentoria, Bruno, de conteúdo, em que eu dava aula para o colega médico. Acho que isso hoje, a gente tem muito conteúdo na internet, então tem muita aula gravada, então se o colega quiser ter conteúdo, eu entrego para ele também. Mas hoje, por exemplo, a minha mentoria, ela é muito uma mentoria de delivery, de entrega, de solução. Sim. Então a gente vai sentar junto, vai entender os problemas do colega e a gente vai entregar a solução para que a gente possa ter mais resultado, para que ele possa ter uma carreira alinhada com os valores pessoais dele, uma estratégia de marketing alinhada com os seus valores pessoais, os valores da sua família,
né? Então, o que eu faço? Eu meio que pego o colega pela mão. Primeiro, eu conheço muito a fundo esse colega, a gente se torna amigos praticamente, né? Porque é impossível a gente conhecer muito a fundo uma pessoa e não se tornar amiga dela. E a partir daí a gente vai montar, dentro dos objetivos que ele tem de vida, uma estratégia mais adequada. Então, isso pode ser desde do colega que está saindo da faculdade e ele não sabe se ele vai fazer uma residência, qual residência que ele vai fazer, aquele que já está na residência, já quer sair da residência organizado para montar o seu primeiro consultório, assim como eu tenho muitos alunos de mentoria, que são colegas médicos com 40, 50 anos de idade, que têm um consultório e que não estão tendo o resultado que eles esperam, que gostariam de se sentirem mais recompensados pelo tamanho e esforço que eles têm e dedicação. Então, todas essas situações a gente consegue ter um plano estratégico para cada uma dessas situações, desde para organizar a vida do colega médico, desde que ele sai da faculdade, para trazer essa mentalidade de inovação, a mentalidade digital. A gente também, como eu tenho o pé na inovação, eu consigo ajudar o colega também a criar produtos digitais, também a criar aí cursos, por exemplo, né? Porque uma das coisas que o médico mais tem, Bruno, é conteúdo. Né? E aí o que acontece? Às vezes a gente tem essa obesidade intelectual, eu faço um monte de pós-graduações, cursos, MBAs, e eu não transformo isso às vezes eu não monetizo isso, eu não transformo isso em produtos, né? Então, vamos pegar todas essas habilidades que o médico tem, todo esse conhecimento, e às vezes transformar isso também em produtos de conhecimento, produtos de educação, né? Porque hoje toda grande empresa está se tornando, antigamente era uma empresa focada nos seus produtos, depois foi focada no cliente, depois a gente veio aí com as empresas de aprendizado, Learning Enterprises, né, Learning Organizations, e hoje a gente está na fase da educational, né, das organizações educacionais. Toda grande empresa, todo grande negócio tem que se tornar também uma empresa de educação, levando conteúdo para as pessoas, porque isso conecta, isso traz confiança, e a gente consegue aí criar legado, né, entregar algo para as pessoas. Então, principalmente na minha faixa etária, eu estou muito nessa fase aí, sim, de deixar legado, de construir algo sólido aí, para deixar nossa marca. Não, legal. E cases de sucesso que você teve junto da sua mentoria que você pode compartilhar, por exemplo, seja de um doutor, uma doutora que tinha uma clínica que estava no estágio baixo e você conseguiu deixar no estágio mais avançado. Quais foram as principais implementações que você viu que fez sentido ali para eles? Essa pergunta é muito boa, porque às vezes o pessoal pode até não acreditar, né? Mas, por exemplo, dos alunos que estão agora comigo em mentoria, por exemplo, tem um colega ortopedista que ele passou aí ele mais que duplicou o ganho dele mensal e operando 80% menos, tá? Através de organização de planos de cuidado, de planos de assinatura, tudo ético, tudo dentro da ciência, nada de invenção, nada de coisa que não tenha conteúdo. Eu não trabalho com ninguém que não seja científico, ético, né, como aluno de mentoria. Nada de coisas que não tem comprovação científica. Então, só trabalho com realmente médico de verdade, né? E, por exemplo, esse colega ortopedista, ele passou aí de um ganho aí de 50, 60 mil reais por mês para mais de, com 6 dígitos, 120, 130, 140 mil por mês, organizando só o conhecimento que ele já tinha, os aparelhos que ele já tinha na clínica lá, que ele divide com outros colegas ortopedistas, tu abrir a cabeça para o negócio. Tem uma clínica de radiologia que agora a CEO, a dona, é minha aluna de mentoria, e a gente fechou ontem, a gente fez o nosso encontro de fechamento de 2 meses, sim, e antes de fechar 2 meses, eles aumentaram vou te mentir, 69%, isso aí, 69 ponto alguma coisa por cento de faturamento em 2 meses. O resultado, assim, é fantástico quando a gente realmente faz aquilo que às vezes até a gente sabe que precisava ter feito, mas a gente, sim, acaba procrastinando. Então, a grande vantagem de tu entrar num processo de mentoria é tu ter alguém que está ali te vigiando, está fazendo tu fazer as coisas que tu deveria fazer, tá te trazendo, às vezes, uma metodologia, às vezes, relativamente até simples, que a gente desconhece, e que, às vezes, muda completamente o jogo. Então, sim, por exemplo, poxa, numa clínica de radiologia, eu tenho, às vezes, diversos produtos, mas eu, às vezes, não sei qual é aquele produto mais importante, aquele que me traz o maior ROI, né, o retorno sobre investimento, e eu acabo, às vezes, fazendo divulgação, por exemplo, de coisas que eu nem faço. Então, vou lá e eu crio conteúdo sobre câncer de pulmão.
né? E eu tenho uma clínica de ultrassom. Para que serve eu falar de câncer de pulmão numa clínica de ultrassom? Não serve. Então, até isso, às vezes, para a gente ter essa clareza, eu entender para onde é que eu estou indo. Então, posso te trazer aqui um monte de exemplo bacana, mas acho que esses dois já ilustram bem. Não, legal. Colegas que mudaram completamente a sua trajetória, a sua carreira, a sua vida, porque eles se determinaram a fazer isso. Eles tiveram a coragem de dar um passo que às vezes a gente fica protelando, procrastinando, a gente fica só reclamando, e a gente vê às vezes o nosso ganho caindo. Às vezes eu vejo meus investimentos, meu dinheiro no banco que não parece que às vezes não cresce, e às vezes me falta coragem para dar o passo e aprender coisas diferentes. Então, lá 5 anos atrás, por exemplo, eu fui aprender sobre finanças e investimento, porque eu estava cansado de depender dos outros para tomar decisão. E, poxa, foi fantástico. E como médico, a gente tem muita capacidade de aprender qualquer coisa, desde que a gente se disponha para isso. E tanto é que eu acabei... E aquela coisa, para mim, aprender, eu gosto de ensinar. E aí isso é quando eu aprendo mais rápido, né? Até para não ter aquela síndrome do impostor, para mim realmente poder... eu estar falando com fundamento. Então, agora, acho que esse mês ou mês que vem, agora deve estar saindo aí o livro, que é Saúde Financeira para Médicos, através da Alta Books, em que eu fui lá e escrevi um livro junto com outro colega, legal, exatamente falando sobre finanças e investimentos para médicos, né, estratégias aí financeiras para médicos. Por quê? Porque eu queria aprender sobre isso, então, cara, vamos estudar a fundo, e a melhor maneira de tu te obrigar a fazer isso é te disponibilizando a ensinar as outras pessoas sobre isso. Então, mais ou menos por aí. Então, se você é médico, você está afim de aprender sobre alguma coisa, bora se conectar com gente que possa te ajudar, e essa coisa do networking, isso é fundamental, né, Bruno? Uma das estratégias que eu vejo que muitos médicos se utilizam, acredito que você deva passar isso na sua mentoria, não sei também, é uma coisa que você vai comentar, mas é que antigamente o médico era muito acostumado a vender a consulta, né? Então você vai vender a consulta, só que você perde todo um LTV que você poderia ganhar com aquele cliente, né? De você, muitas vezes o cliente vai nessa primeira consulta, mas depois não volta mais. Então, foram iniciadas essas questões de protocolo, né? De você ter um acompanhamento. Você, nessa primeira consulta, você já vende o acompanhamento por X ano, ou 1 ano, ou 6 meses. Então, você aumenta o LTV daquele cliente. Existe esse tipo de estratégia também dentro da sua mentoria? Como que funciona? Você acredita nessa estratégia? Como é que funciona? Bom, com certeza, Bruno. A gente, se tu depende só de... Primeiro, eu acho que tem alguns passos antes disso, né? Então, por exemplo, para garantir o LTV, que de repente quem está escutando aí não sabe o que significa, que é o Lifetime Value, é o valor do cliente ao longo do tempo, é o quanto que ele deixa de dinheiro na sua clínica, no seu bolso ao longo do tempo, o quanto que ele está engajado com você. Sim. Mas primeiro, para garantir LTV, eu tenho que garantir várias outras coisas antes. Por exemplo, tem hoje colega médico que não faz o básico, que é fazer com que quando o paciente sair do consultório dele, ele já saia dali com a próxima consulta dele agendada. Então, isso é o básico, né? Depois disso, aí a gente pode começar a organizar outras coisas, que aí, entre elas, é a questão da gente, por exemplo, não ficar vendendo consulta. É a gente vender realmente solução para as pessoas, de maneira ética, correta, adequada, com estratégia, dentro de uma plataforma específica, às vezes, para isso. Então, existe várias possibilidades hoje para a gente sair, mas eu tenho que abrir a cabeça primeiro, eu tenho que entender, eu tenho que ter essa mentalidade diferente para sair da rotina, para fazer algo diferente que os outros estão fazendo, e às vezes até aguentar, ter a liberdade social de entender que a gente vai receber crítica, especialmente da concorrência, especialmente das pessoas que não mudaram e tem muita dificuldade para mudar, e aí elas começam a achar que tudo que é diferente é errado, é antiético, é isso e aquilo. O médico é a categoria com certeza mais preconceituosa que existe entre todas aí, porque a gente tem muito essa coisa na academia, a gente passa por uma lavagem cerebral ali que só aquilo que é o normal, é essa linha, é isso que existe, e tudo fora disso é charlatanismo, é coisa... Não, tem muita coisa ética, científica, comprovada, e que às vezes não é o usual, não é o que todo mundo está fazendo, e isso pode ser um grande diferencial da gente no mercado. E o cliente, Bruno, ele não enxerga a diferença entre um técnico maravilhoso, um cara que tem doutorado, pós-doutorado no exterior, isso e aquilo, aquele outro, de um técnico bom. Ele não vê grande diferença, mas ele vê muita diferença entre um ser humano bom, que é tecnicamente bom,
que tem empatia, que é humanizado, que recebe o paciente com excelência no consultório, que gera encantamento para o cliente, que tem organização daquele que pode ser tecnicamente maravilhoso, mas é bruto, não tem empatia, não é humanizado, acha que ele é a bolachinha mais recheada do pacote, é desorganizado, não dá retorno, não tem forma de contato do paciente no pós-consulta. Então tem muita gente extremamente boa tecnicamente e que hoje não consegue se manter à frente do mercado, não consegue se manter aí minimamente, às vezes. Por quê? Porque não tem nenhuma dessas outras habilidades. Então, não basta ser técnico, a gente tem que ter outras habilidades, a gente tem que ser estratégico. Sim. Doutor, opinião sincera sua. Você acha que hoje um médico que não queira aparecer em rede social, ele não é acostumado com câmera, ele não quer fazer vídeo, ele quer ficar ali no low profile, ele não quer aparecer. Existem estratégias que você pode, ainda assim, trazer resultado dentro da sua mentoria para esse médico ou não? Uma hora ou outra esse cara vai ter que aparecer, nem que seja em alguma palestra, em algum treinamento. O que você diria para esse médico? Doutor Eurico, eu quero a sua mentoria, mas esquece que eu não vou aparecer numa câmera. Então, o que você diria para ele? Fala, doutores e doutoras, espero realmente que você esteja gostando desse conteúdo. Ele é feito com muito carinho, tá? Agora, se dentro da sua empresa você está sentindo que o seu contador não é especialista em clínicas médicas e CNPJs médicos, e você está perdendo dinheiro pagando mais imposto do que deveria, te trago essa oportunidade. Clica no link aqui embaixo, conversa com a nossa equipe de especialistas e torne a sua empresa muito mais lucrativa. Tenha um contador especializado em clínicas médicas e CNPJs médicos. Eu sou Bruno Nascimento, sócio da JMed, e estou aqui para te ajudar nessa etapa. Na verdade, eu diria para ele o seguinte: beleza, vamos conversar, vamos fazer a mentoria, vem cá que eu tenho estratégias para te oferecer. E no momento que ele desenvolver o mindset correto, a minha mentoria chama Transformação Além do Consultório. É exatamente porque sem a mentalidade você não consegue. Não adianta você pensar só no negócio, você pensar só em resultado, se você não desenvolver a mentalidade correta. Então, tudo começa com mudança de mindset, com mudança de mentalidade. E se você não tiver hoje a mentalidade de inovação, a mentalidade de compartilhamento, se você não tiver essa mentalidade digital, é muito difícil que você vai ter sucesso, a não ser que você esteja num lugar muito pequeno, ainda no interior, muito pouca concorrência, aí você talvez ainda tenha alguns anos que você consiga surfar ainda uma onda razoável. Agora, se você está numa cidade de porte médio, se você está em lugares economicamente fortes, se você não tiver essa mentalidade, se você não usar essas ferramentas, você vai ficar com certeza para trás. E aquela coisa que o pessoal sempre diz, né? O robô, a inteligência artificial vai substituir o médico. Ninguém vai substituir a gente, a não ser profissionais que usam essas ferramentas. Então, quando você não usa essas ferramentas, você vai ser substituído pelos colegas que usam essas ferramentas com maestria. E quanto mais rápido você parar de reclamar e começar a decidir, tomar pé de coisa e aprender, mais rápido você vai ter a chance ainda de ser protagonista. Ainda tem espaço para muita gente ser protagonista ainda, mas já tem muita gente fazendo isso, ou seja, não é mais novidade. A onda já está passando. Bora a gente conseguir surfar essa onda minimamente aí daqui para frente. Sim. Tem uma dor muito forte que muitos médicos me relatam, a questão da secretária versus WhatsApp, né? Atendimento, né? Quando você vai fazer o primeiro atendimento ali, o paciente vai tirar as dúvidas iniciais. Existe um passo a passo que você costuma indicar para a secretária / médico ali, que você consegue passar aqui para a gente o que ele poderia fazer hoje na clínica dele, que poderia resolver um pouco desse problema? Pô, o paciente me chama, mas minha secretária não sabe atender, ela não sabe se posicionar, não sabe tirar dúvida, ela manda um ok, tudo bem, mas não prossegue. O que você pode dar de dica para ele começar já a dar uma mudada nesse WhatsApp interno da clínica? Acho que a primeira coisa é o médico demonstrar que ele se importa com o que está acontecendo ali e ele prestar atenção e ele cobrar. Porque se ele fala e ele não cobra, se ele vai dizer para a secretária, tu tem que pegar todos os e-mails das pessoas, isso é importante por tal coisa, e depois ele não cobra quando ela não coloca ali, ou ele não mostra para que aquilo serve, as pessoas não seguem fazendo. Então, quando você pede para que alguém faça isso, a primeira coisa que você tem que fazer é cobrar e exigir as métricas, os indicadores de que aquilo está sendo feito. Então, acho que essa é a primeira coisa. Não adianta você ficar pedindo e você não cobrar, olhar o que está acontecendo. A segunda questão é
Existem hoje alguns softwares, algumas estratégias, existem diversas ferramentas hoje que ajudam a automatizar muita coisa, então não adianta querer ficar tudo no manual, que fica difícil, então tem que automatizar, tem que pegar aí, contratar algumas empresas, alguns prontuários eletrônicos que tenham já essas alternativas de automatização, porque isso facilita bastante, e ter disponibilidade para fazer as coisas. Agora, se eu não souber fazer, não adianta eu querer mandar, porque as coisas não vão acontecer. Então, a primeira coisa que o médico vai ter que fazer é ele saber olhar, ele saber o que pode o que vai escrever, como é que prestar. Eu presto muita atenção, por exemplo, nas minhas redes sociais. Eu sou o primeiro a ver depois que o meu time vai enxergar as coisas. É difícil, eu não tenho tempo. Tem tempo, é que a gente tem que se acostumar a fazer isso. No momento que tu pega a rotina, aí vai. Então, acho que não existe um roteiro pré-definido, mas acho que a primeira coisa é isso. Eu me importo, eu começo a fazer reuniões e treinar minha equipe, e eu depois vou cobrar os dados, vou cobrar se isso está sendo feito. Acho que esse é o primeiro passo. Aí, independente de qualquer ferramenta, qualquer automatização que tu vai fazer, e aí depois a gente vai aprendendo. Conforme tu vai entendendo, aquilo vai fazendo sentido, tu vai aprendendo e tu vai utilizando aí as tecnologias, que são várias, e sempre tem uma tecnologia para qualquer necessidade que a gente tenha, né? Fala um pouco dos seus livros, doutor, que você já tem publicado. Bora! Esse aqui é meu primeiro livro, Muito Além dos Plantões e Convênios. Ele foi publicado aqui pela Alta Books, né? Ele fala sobre carreira, né? Então é um guia para empreender, inovar e prosperar na carreira médica. Esse livro aqui é de 2021, mas ele ainda vende bem aí na Amazon, e ele fala muito sobre carreira, o pessoal curte muito, já recebi vários relatos assim, cara, todo estudante de medicina, todo jovem médico deveria ler, todo médico deveria ler. Então acho que foi um livro que às vezes foi meu primeiro livro, eu escrevi com a vontade de compartilhar, né? E quando quem é que vai querer ler, né? Será que vai ficar bom? E realmente todo mundo que lê curte. Esse aqui é um outro livro que eu sou organizador dele, que chama O Novo Mindset Médico, que é a transformação digital e empreendedorismo na saúde, em que nós somos 7 autores aqui, e 7 autores que têm negócios digitais, 7 autores que têm já essa vivência no mundo digital, e a gente conta a história dos 7 médicos, quando a gente passou por essa transformação digital, e depois a gente trata ali de quase todas as tecnologias novas aí na área da saúde. Esse é um livro que foi publicado aí pela Artmed, você encontra o meu nome em qualquer um dos qualquer livraria ou qualquer livraria digital aí, Amazon, etc., você encontra também. E agora está para ser publicado aí o meu próximo livro, que é Saúde Financeira, então, para médicos, em que a gente está tratando aí sobre esse tema aí, que é dinheiro, finanças aí, vai ser publicado em breve na Alta Books, mas se você quiser adquirir qualquer um desses 2 livros, já autografado também, na minha rede social, está aqui o meu @CarlosEurico_Pereira, o pessoal pode me contatar em Instagram, YouTube, LinkedIn, também solicitar os livros por lá, ou quiser bater um papo, tirar uma dúvida, vai ser um prazer aí, Bruno. Boa. Exatamente. Doutor, última pergunta, e essa daí vai denunciar a sua idade, hein? Mas vamos lá. O que você acha que mudou do Dr. Carlos Eurico quando ele começou a clínica, eu estou dizendo em relação à captação de cliente, tá? O que acontecia lá atrás, que hoje não acontece mais, que é totalmente diferente, que você capta totalmente diferente hoje em 2025? Como que era o Carlos Eurico lá atrás, captando clientes, e como que é o Carlos Eurico hoje, captando clientes? Quais são as estratégias que davam certo lá atrás, que hoje dão certo atualmente? Olá, doutores e doutoras, espero realmente que você esteja gostando desse conteúdo. Ele é feito com muito carinho, tá? Agora, se dentro da sua empresa você está sentindo que o seu contador não é especialista em clínicas médicas e CNPJs médicos, e você está perdendo dinheiro pagando mais imposto do que deveria, te trago essa oportunidade. Clica no link aqui embaixo, conversa com a nossa equipe de especialistas e torne a sua empresa muito mais lucrativa. Tenha um contador especializado em clínicas médicas e CNPJs médicos. Eu sou Bruno Nascimento, sócio da JMed, e estou aqui para te ajudar nessa etapa. Eu não costumo me usar muito como exemplo para essas coisas, Bruno, porque assim, eu não trabalho mais diretamente em captação de cliente, porque hoje o meu foco está muito mais no meu negócio educacional. Ainda sou a referência, ainda sou o médico que mais atende pacientes aqui na minha região,
mas por conta de quê? Por conta de um trabalho muito bem feito durante muito tempo, tá? Mas eu acho que o marketing, ele é muito mais do que o meio digital. O marketing, ele tem que ser uma filosofia de vida, um estilo de vida. Ou seja, desde o seu primeiro plantão em que você trata de maneira educada, adequada, todas as pessoas que você atende, e você chega lá e você entrega o seu cartão de visita, você hoje fala a sua rede social para as pessoas, você está criando conexão. Então, o que mais me gerou resultado sempre ao longo da vida foi o boca a boca da percepção que as pessoas tinham da pessoa que eu sou, da autenticidade, de olhar no olho, de falar a verdade, de não esconder as coisas das pessoas, de realmente estar presente ali. Então, acho que isso é o que traz mais resultado para o médico. A rede social, o meio, isso é só uma ferramenta a mais para nos ajudar a levar aquela pessoa bacana, legal, interessada, interessante para as pessoas. Né? Então, antes de eu me mostrar para as pessoas, eu tenho que ser interessado nas pessoas, eu tenho que ser interessante para as pessoas, e isso, as ferramentas que eu vou usar depois, tanto faz. Mas lá no início, tudo isso era boca a boca, no plantão, no paciente internado, era aquele paciente que estava internado do lado do seu cliente e que via como você tratava o seu cliente e ele lhe pedia o seu cartão. Disse assim, o senhor me dá meu cartão, gostei muito da maneira como o senhor trata as pessoas, nunca tinha visto um médico falar assim, tratar as pessoas assim. Então, o boca a boca era esse. Hoje o boca a boca continua, só que ele é digital. Então, aí você tem que usar os meios digitais e a captação de cliente começa, você está presente nas redes, você está gerando conteúdo, né? E aí as pessoas começam a te conhecer para quando elas precisarem, tiverem ali a ponto de tomar uma decisão, elas já sabem a quem que elas vão procurar. Então, você tem que fazer todo esse trabalho de awareness, que a gente chama, né, no mundo digital, de as pessoas reconhecerem quem você é, a autoridade que você tem, você está ali, as pessoas estão procurando o conhecimento, a informação, e você está presente. Então, hoje o mundo é esse, não tem mais como você ficar só no boca a boca analógico como era no passado. Então, isso mudou completamente e cada vez com uma velocidade maior. Hoje tem inteligência artificial aí que nos ajuda para fazer muitas coisas mais rápido, nos ajuda a gente a gastar menos, cada vez menos, para fazer coisas que às vezes antes a gente gastava bastante, seja para editar um vídeo, seja para criar uma aula, seja para fazer um e-book e assim por diante. Então hoje cada vez fica mais barato você estar presente, fica cada vez mais barato você empreender, então bora fazer isso aí. Boa. Muito bom, gente. Doutores e doutoras, esse foi o Dr. Carlos Eurico. Muito conteúdo de valor aqui para você, médico e médica, que está começando no meio digital, para você que está começando a sua clínica, está nos plantões. Vai lá no Instagram do Dr. Carlos Eurico, eu vou dar um tempinho aqui para ele passar todas as redes sociais dele. Doutor, é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Passa aí suas redes sociais. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar e parabéns aí pelo trabalho que tu faz por nós médicos, né? E, colega médico, se você não tem um contador especializado, você está deixando dinheiro na mesa. Procure contadores especializados e o Bruno aí pode te dar o caminho. Um grande abraço aí, nos vemos por aí nas redes. Valeu, gente. Obrigado. Abraço. Tchau.